Mulher, bem-vinda ao Clube de Produtividade Feminino Café com Gás, habitualmente às 7 da manhã. Aqui você vai encontrar ânimo, disposição, alegria, verdade, intensidade e principalmente, mulher, muito gás para despertar você para brilhar. E vem porque nesse dia vai ter muito gás. Vamos lá, mulher! Então a primeira coisa de uma mulher que não tem uma vida realizada é essa: a vida dela não rende. Para aí pra pensar, teu dia tá rendendo? A tua vida tá rendendo? Você tá conseguindo conquistar? Você tá conseguindo fazer as coisas que você deseja? Pensa aí. A segunda coisa de uma mulher que não tem uma vida realizada, gente, isso são características imperceptíveis. As pessoas que não têm uma vida realizada, ela nem percebe que isso tá entranhado na vida dela, tá? A pessoa que não tem uma vida realizada, ela acha que tempo livre é luxo. Ela nem percebe que ela tem isso na cabeça dela. Gente, eu achava que uma pessoa que tava ociosa, uma pessoa que tinha tempo livre pra curtir a vida, era uma pessoa vagabunda. Era isso que eu achava. Eu tinha essa crença limitante de que eu achava que ter tempo livre era falta de tempo. Eu achava que ter tempo livre era luxo, era pra gente rica, que não precisava fazer mais nada da vida, porque já tava com a vida ganha. Pensa aí se você não tem esses pensamentos, esses bloqueios aí na tua mente também. Foi top ontem, foi, né? Foi muito top, gente, foi muito top mesmo. Outra característica de uma pessoa que não tem uma vida realizada, vamos lá. Você acredita que as suas ações diárias são mais do mesmo? Você acredita que você tá na roda dos ratos, que tudo que você faz é mais do mesmo, é tudo repetitivo, sabe? Uma pessoa que não tem uma vida realizada, ela vai de repetição em repetição. Gente, me perguntaram assim: mas Ariane, você faz live todo dia, mas da onde que você tira o que falar todo dia? Gente, eu não tenho blusa pra usar todo dia, mas conteúdo pra falar todo dia eu tenho. Mas por que eu tenho? Porque eu não paro aqui e fico assim, será o que eu vou falar hoje? Gente, eu estudo faz bastante tempo. Você entendeu? Esses tempos, o meu filho ele estuda, ele fica vendo vídeo, né? Tá muito curioso. Aí ele fica vendo vídeo na internet, e aí ele vem aqui e fala: mamãe, você sabia que tal coisa, ele faz isso. Aí ele fez isso com a tia dele, ele chegou em Campo Grande e ele falou pra tia dele, falou: tia, quem tem mais osso, é o bebê ou o adulto? E aí ele pegou, falou e explicou pra ela o porquê. Aí ela pegou e falou assim pra ele: mas de onde você tira isso? De onde você sabe disso? Aí ele falou assim: eu estudo. Um guri de 7 anos falou isso pra ela. Então o que acontece? Uma pessoa que não é realizada, ela acha que a vida dela é mais do mesmo. Por quê? Porque as ações dela são repetitivas. Ela tá fazendo a mesma coisa todo dia. Gente, se você lê a Bíblia diferente, você sabe que não é mais do mesmo. Se você busca estudar uma outra coisa, você sabe que não é mais do mesmo. Se você assiste algo diferente, se você faz algo diferente, não é mais do mesmo. Mas quando você não tem uma vida realizada, as tuas ações parecem ser repetitivas, todo dia é mais do mesmo. Bom dia, Rê! Seja bem-vinda! Ó, 2 Renata entrou aí, gente! Bom dia, sejam muito bem-vindas! Tô falando hoje sobre atitudes, sobre hábitos que estão implícitos aí na nossa mente, na nossa cultura, e a gente nem percebe. Atitude de uma mulher que não é realizada. Quando você não é realizada, você pratica isso, você pensa isso sem nem perceber que você tá pensando isso, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu falei é: uma mulher que não é realizada, o dia dela não rende, a vida dela não rende, ela nem percebe isso. A segunda coisa que eu falei é que uma mulher que não é realizada, ela acha que o tempo livre é luxo. Ela acha que tempo livre é pra quem não precisa mais se esforçar na vida. Ela acha que tempo livre é pra quem já tá com a vida ganha. Ela acha que tempo livre é de gente ociosa, de gente preguiçosa. Gente, eu tô falando isso exatamente porque era o que eu pensava exatamente isso quando eu não tinha uma vida realizada, tá? Outra coisa que uma mulher não realizada pensa, ela pensa que as ações dela diárias são repetitivas, é mais do mesmo que ela faz, é sempre mais do mesmo. Olha só, por trás de tudo isso existe uma grande dificuldade que não é visível aos olhos. O que não é visível aos olhos, gente? São amarras ocultas, O que é amarras ocultas? Eu tenho falado muito disso, por quê? Porque eu busquei estudar na neurociências explicação, o porquê
que muitas pessoas querem acordar cedo e não conseguem. O porquê que muitas pessoas querem ter disciplina e não conseguem. O porquê que muitas mulheres querem ser produtivas e não conseguem. Existem amarras ocultas. O que é o quê? Amarras que estão ocultas aos nossos olhos, que é padrões. Eu faço exatamente o que minha mãe fazia, o que minha bisavó fazia, o que os meus antepassados faziam, sem nem perceber. É um padrão que vem de geração em geração. Se a minha mãe era aquela pessoa que procrastinava, se a minha mãe era aquela pessoa que empurrava com a barriga as coisas, normalmente, gente, eu tô falando de regra, não tô falando de exceção. Existem exceções, é claro que existem. Mas normalmente eu sou igual. Normalmente, se a minha mãe é aquela mulher organizada, que tem tudo guardadinho, tudo no lugar, normalmente eu repito esse padrão. Por que que muitas vezes a gente vê que uma pessoa separada, normalmente ela é filha de um casal separado, que é filho de um outro casal separado? Porque esse padrão se repete. Começa a pensar aí na tua vida. Por que que muitas vezes a gente vê, é claro que existem as exceções daquela pessoa que torra todo o dinheiro, mas por que que muitas vezes o filho de rico continua sendo rico? Porque é um padrão que ele segue, ele busca, ele pega sem perceber as atitudes do pai, que pega as atitudes do avô. E aí esse padrão vai seguindo. Quer dizer que se o meu padrão anterior foi errado, eu vou seguir? Não, você pode quebrar esse padrão. Você entendeu? Você pode olhar e ver, poxa, na minha família ninguém nunca estudou, eu posso quebrar esse padrão e posso ser a primeira a me formar, e posso ser a primeira a estudar, posso ser a primeira a empreender. Poxa, na minha família, a minha família inteira é uma família de concurseiros, a minha família inteira é uma família concursada. O que que eu posso fazer? Eu posso sim ser empreendedora, não há problema nenhum, eu posso quebrar esse padrão. Mas uma coisa importante você saber, para quebrar o padrão exige mais energia, exige mais esforço seu, exige mais fé, exige mais foco. Por quê? Porque quebrar padrão significa que você vai ser criticada. Quebrar padrão significa que as pessoas vão zombar de você, significa que as pessoas vão falar mal de você. Mas é aquilo que eu já te falei. Vão falar sempre, 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 sempre. Obrigada, mano. Vão falar sempre de você. Vocês querem saber? Ó, meu marido trouxe pra mim, gente. Verdade, padrões são repetidos, exatamente, Dani. Por isso que a pessoa que é mãe, que a pessoa que é pai, ela tem que tomar muito consciência das atitudes dela. Por quê? Porque os filhos repetem aquilo que a gente faz. Os filhos repetem exatamente todas as coisas que a gente faz. É um padrão, gente. É um padrão que vai se repetindo de geração em geração. Então isso é uma amarra oculta. Então para aí pra pensar. Para pra pensar. A minha vida é realizada? Eu estou vivendo o que eu gostaria de viver hoje? Eu estou vivendo o que eu gostaria de viver hoje? Ou não, eu não estou vivendo ainda o que eu gostaria de viver hoje, mas eu estou no caminho? Ou não? Tudo que eu estou fazendo hoje é em vão. Estou fazendo mais do mesmo. Eu acho que ter um tempo meu é perca de tempo. Ter um tempo meu é um absurdo, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu vou pegar e vou parar para descansar? Eu vou pegar e vou parar para fazer algo que eu gosto? Será que você tá cheia desses padrões mentais, dessas amarras ocultas que te impedem de chegar onde você gostaria de chegar? Gente, porque assim, a mudança, a transformação começa primeiro na mente. Eu consegui mudar minha vida, por quê? Porque, gente, eu passei por um momento disruptivo na minha mentalidade. Foi mudança de mindset atrás de mudança de mindset. Eu era totalmente bloqueada, totalmente preconceituosa. Eu era totalmente mente fechada pra tudo. Se você perguntar pra minha família, pensa numa pessoa cheia de regras, de padrões. Exatamente. Pra mudar minha vida, pra hoje os meus resultados aparecerem, foram aí anos quebrando padrão atrás de padrão. Então pensa bem, se você tá vivendo aquilo que você gostaria, se você tá sentindo que a tua vida tá realizada. Gente, eu falo hoje, eu não estou ainda onde eu gostaria de chegar, mas que eu me sinto realizada, eu me sinto. Mas eu me sentia assim anos atrás? Não. E aí que eu pensei, eu parei e falei, olha, eu quero estar vivendo isso que eu tô vivendo daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Daqui 5 anos, vivendo como eu estou vivendo hoje, como que vai ser o meu futuro? E aí, eu já falei aqui pra vocês, e aí eu peguei e olhei os meus filhos e vi os meus filhos frustrados comigo. Vi os meus filhos rebeldes comigo. Por quê? Porque era o que eu tava vivendo antes.
Era o que eu tava vivendo. E eu olhei o meu futuro daqui 5 anos e falei, não, não é isso que eu quero viver. E aí eu mudei drasticamente todos os meus comportamentos, gente. Drasticamente mesmo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me entender? E aí, tá, Ariane, você mudou drasticamente os teus comportamentos. Mas como? Como? É muito fácil você chegar aqui na internet e falar, gente, ó, esses daqui são os sinais de uma vida não realizada. Então, se você tem esses sinais na sua vida, você precisa mudar. Você precisa mudar, tá? Você já sabe disso. Mas e aí, como muda? Gente, eu vou falar aqui o que eu fiz. Primeiramente, é claro que é uma sequência de coisas óbvias que você faz todos os dias. Pra mudar padrão é todo dia. Todo dia. Tá? Pra mudar padrão é todo dia. Inclusive, vocês sabem que todos os dias às 7 da manhã eu faço live aqui, tá? E eu amo fazer live, você estando ou não estando aqui. Eu amo fazer live, eu amo vir aqui e ajudar você. E eu tenho feito isso com uma pessoa, com 0 pessoa, com 10 pessoas. Eu tenho feito isso por quê? Porque eu busco dar o meu melhor, eu busco contribuir da forma que eu posso fazer. E ontem eu fiz uma live às 9 horas da noite, 9, 7 da noite, gente. A live bombou. Você entendeu? A live bombou. E o certo é eu fazer live só nesse horário. E eu vou fazer algumas lives nesse horário, porque agora que a live não tá ficando salva, gente, o que eu recebo de direct, chorando, falando um monte de coisa pra mim, vocês não têm noção. E eu dói o coração. Dói o coração por quê? Porque eu quero sim que todo mundo seja abençoado. E aí eu vou fazer umas lives, hoje eu vou fazer live 18, 7 da noite. Vou terminar meu trabalho e vou entrar na live 18, 7 da noite. E daqui a pouco eu vou postar no Stories o que eu vou falar na live de hoje às 18, 7 da noite, tá? Mas o que acontece? Não é todo dia que dá pra fazer. Mas às 7 da manhã você vai me ver aqui, linda, formosa, e aqui pra te animar. Pra te animar, pra te dar um gás, pra te fazer ferver, pra te fazer sair daqui com raiva de mim. Porque é só com raiva que a gente muda. E aí o que acontece? Deixa eu te falar aqui antes da gente terminar. O que você precisa fazer pra quebrar esse padrão? Qual a primeira coisa que você precisa mudar? Se eu for escolher uma das coisas que eu mudei na minha vida pra quebrar o padrão, pra ter uma vida realizada, é claro que, gente, só abrindo parênteses, o que eu vivo hoje é reflexo de vários dias, de centenas de dias, fazendo coisas óbvias e repetitivas, tá? Isso é reflexo disso. Mas existe uma coisa que eu quebrei o padrão na minha vida, que foi o quê? Autoconfiança, autoconhecimento, autocuidado, autoestima. A palavra é autoestima. Ai, Ariane, você vai vir com desenvolvimento pessoal, você vai vir com esse papinho de desenvolvimento pessoal. Gente, presta atenção. Esse foi um dos padrões que eu quebrei. Antes, negócio de desenvolvimento pessoal, isso pra mim era um absurdo. Até que eu comecei a estudar. E assim, a ignorância, ela nos prende, não é verdade? Quando você não tem o conhecimento, é lógico que você não vai gostar. Você nem conhece, aí você já pega e já cria aquele bloqueio. Já cria aquele bloqueio. Autodesenvolvimento é autodesenvolvimento que eu vou falar pra vocês. Olha só, autoconfiança. Nem a autoconfiança é importante, mas eu quero te falar aqui de autoestima. Como que você quebra esse padrão de não realização? Quando você tem autoestima pela sua vida. Gente, é muito importante ter autoestima. É muito importante ter amor próprio. É muito importante o autocuidado. É muito importante o autoconhecimento. Quando você tem amor próprio, quando você ama a sua vida, você começa a buscar realização. Você entendeu? O nosso problema, por que a gente não tem realização? Porque a gente não se ama o suficiente. A gente não se ama o suficiente. A gente tem só ego. A gente não consegue dizer não para o mundo por causa do nosso ego inflado, porque a gente precisa de parabéns, a gente precisa de tapinha nas costas, a gente precisa de valeu. Só por causa disso. A gente não consegue dizer não por causa disso. Entendeu? E quando a gente diz não pra pessoa, não é que a gente não gosta da pessoa, mas a gente tá dizendo sim pra nós. A gente tá dizendo assim, ó, eu te amo demais. Por isso que eu... O que foi? Ai, gente. Hoje a gente vai pegar a Bíblia aqui, só um pouquinho. Vai cair o porta-retrato. Vamos lá. Quando você não se ama, o que acontece? Você diz sim pra todo mundo e não pra você. Você tá me entendendo? Então aqui eu não tô fazendo uma apologia ao não pras pessoas. Não tô dizendo que você tem que dar não pras pessoas. Eu tô dizendo que você tem que dar sim pra você. Quando você tem autoestima, quando você tem amor próprio, você diz sim pra você. Você diz sim para o teu sonho. Você diz sim para a sua realização. Você diz sim para o teu autocuidado. Gente, eu não tinha autocuidado. Eu não parava pra me cuidar.
eu não parava pra me amar, eu não tinha um caso de amor comigo. Esse que é o negócio, você precisa ter um caso de amor com você. Ou é muito fácil, quem ama, presta atenção, quem ama cuida. Você tá cuidando de você? Você tá cuidando da tua saúde? Você tá cuidando do teu tempo? Você tá cuidando das tuas coisas? Você tá cuidando daquilo que você gosta? Porque quando você tem um caso de amor com teu marido, quando você tem um caso de amor com teu namorado, gente, você dedica tempo pra ele que você não tem noção. Você dedica cuidado, você aperta lá os cravos nojentos, você tira os cravos nojentos do homem, sabe? Você pega aquele pé chulezento e acha lindo. Você entendeu? Quando você ama, você cuida independente dos defeitos. Você tá se cuidando. Isso é autoestima. Quando você tem autoestima, é natural a sua vida se realizar. E não é balela, não é egoísmo você ter autoestima, não é egoísmo você ter autocuidado, não é egoísmo você parar e falar, poxa, isso tá me levando aonde eu quero? Eu tô ficando com saúde? Gente, você precisa cuidar da tua saúde. Você precisa cuidar da tua motivação, você precisa cuidar do teu equilíbrio emocional. Se você estiver frustrada, se você estiver triste, se você estiver angustiada, você não consegue ajudar as pessoas que estão à tua volta. Você entendeu? Então você se amar é amar ao próximo. Eu falo sempre isso, a Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesma. Se você não se ama, vai ser egoísta de falar que ama ao próximo? É mentira. É mentira. Se você não tem autocuidado, se você não tem autoconhecimento, se você não cuida da tua alma, do teu corpo e do teu espírito, vai me dizer que você vai cuidar dos outros? Vai me dizer que você vai cuidar de alguém? Vai me dizer que você tá cuidando das pessoas? É mentira. Você tá querendo cuidar dos outros só porque alguém falou pra você cuidar. E não, porque isso é reflexo do teu autocuidado. Quando você tem o teu autocuidado, é natural, tudo flui. Entendeu? Você tem uma vida realizada, é natural você querer ajudar outras pessoas. Agora primeiro começa em você. Tem que ter em você, gente. Você tem. Me diz uma coisa, não precisa dizer, é pra você pensar. Você tem o tempo do teu autocuidado? Tem? Você tem aquele tempo que você pega e passa um creme. Você tem aquele tempo que você pega e toma um banho gostoso. Você tem aquele tempo que você pega e faz uma maquiagem pra se sentir bonita. Você tem aquele tempo que você pega e lê um livro. Isso é o autoconhecimento, né? O autocuidado do conhecimento. É autocuidado. É você cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Presta atenção, ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém vai se amar, ninguém vai te amar se você não se amar primeiro. Vocês estão me entendendo? Então assim, pra quebrar o padrão, tá? Pra quebrar o padrão. Por que o padrão, gente? Porque o padrão da nossa vida, o padrão, normalmente, o padrão das mulheres que nós aprendemos, o padrão das mulheres que nós crescemos, é um padrão de quê? De cuidado só dos outros. É um padrão de quê? De fazer só pelos outros. É um padrão de quê? De não falar não. É um padrão de se doar, de dar pros outros até o que você não tem. Presta atenção, isso é hipocrisia. Pra quebrar esse padrão que as mulheres que nos criaram, que a gente aprendeu, foi muito maravilhoso, gente. A gente não tá olhando pra trás e falando, e de forma egoísta, falando assim, você fez tudo errado, eu vou fazer certo agora de jeito nenhum. Eu sou quem sou porque eu aprendi com a minha mãe a não dizer não. Foi com a minha mãe que eu aprendi, olha, o bonito é falar sim, minha filha. E foi assim que eu fiquei presa durante muitos anos. E eu sou quem sou porque eu disse sim a minha vida toda e hoje eu posso com segurança falar não, não posso fazer, isso não é falta de amor. Eu tô falando não, não porque eu não te amo, querida, eu tô falando não porque eu me amo também. Eu tô falando não porque isso vai me levar longe dos meus sonhos, longe da minha vida realizada, longe daquilo que eu pago um preço todos os dias pra chegar. Vocês entenderam? Fábia, Rê, Camila, Dani, vocês estão me entendendo o que eu tô falando? Então eu não tô fazendo essa live aqui, gente, uma apologia a dizer não, tá? Eu quero que você entenda que você tem que se colocar em primeiro lugar. Pra você quebrar o padrão, pra você ter uma vida realizada, tem que ter autoestima. Tem que ter autoestima, tem que ter autocuidado, sabe? Começa hoje a ter o teu autocuidado. Começa hoje, gente, eu tenho falado aqui todas as lives, agora em junho, início de junho, dia 5 de junho, eu e a minha equipe, nós estamos preparando uma jornada disruptiva pra você desbloquear a tua produtividade aqui, ao vivo e online e gratuito comigo. Serão várias lives, muitos bônus, vários exercícios pra você quebrar padrão, pra você assim transformar a tua vida
em poucos dias. E depois, Ariane, você tá fazendo jornada pra vender teu curso? Sim, depois da jornada eu vou abrir as inscrições do meu curso. Por quê? Porque eu recebo direct de pessoas pedindo a todo tempo pra participar desse curso. Porque existem pessoas que não conseguem quebrar padrão. Existem pessoas que eu falo assim, olha, você tem que ter autoestima. Só que ela sai da live e a energia dela tá lá embaixo. Ela sai da live e ela se sente feia, ela sai da live e ela se sente mal. Ela não consegue fazer as metas, ela não consegue criar os hábitos, ela não consegue realizar a vida dela. Existem pessoas que precisam que eu mentore, existem pessoas que precisam que eu pegue na mão dela e fale assim, olha, vamos lá, vamos fazer hoje as suas metas, vamos aprender a dizer não, vamos aprender a criar hábitos, vamos fazer isso, isso, isso. Existem pessoas que precisam disso. Para essas pessoas eu vou abrir as inscrições do meu curso. Você precisa participar do meu curso? Não! Se você participar do que eu vou liberar aqui ao vivo e gratuitamente, você já vai dar um boom na tua vida que você não tem dimensão. Então fique esperta, eu vou falar no meu grupo do Telegram e no meu Stories, eu vou falar mais coisas sobre essa jornada que eu vou fazer agora em junho. Não perca, tá, gente? Não perca, porque não vai ficar salva, as lives não estão ficando salvas. Ok? Tocando na ferida, Camila. Sim, nos esquecemos de nós para cuidar de outros e depois ficamos frustradas por não conseguir viver o que queria. Exatamente isso, Fábio. Exatamente, gente. E o que acontece? Como que você vai dar para outro que você nem tem? Sabe o que acontece? Quando você pega para dar para alguém o que você nem tem o suficiente, o que acontece? Acaba. Vai chegar um momento que você vai tentar tirar o que não tem e aí o que acontece? A fonte vai secar. Porque a fonte começa em você. Se você não reabastecer a fonte, não tem como ajudar as pessoas, tá? Então se você não tiver autoestima, não tem como ajudar as pessoas. Se você não se amar, não tem como você ensinar amor próprio. Se você não tiver um tempo seu, não tem como você ensinar as pessoas a terem tempo. Se você não amar a Deus, como que você vai ensinar as pessoas a amarem? É hipocrisia. Por que as pessoas falam de coach, gente? Eu não sou coach, tá? Não sou coach, mas eu gosto do conhecimento do coach. Eu ainda quero fazer um curso de coach pra ter esse conhecimento, porque eu acho o conhecimento muito válido. Mas eu não sou coach. Mas por que muitas pessoas falam mal do coach? Por causa da pessoa hipócrita que faz o coach e quer sair aí encarteirando as pessoas, quer sair aí falando de mudança de vida, sendo que nem mudou a própria vida. Você tá me entendendo? Então por causa das pessoas, não por causa da ciência, por causa do estudo. O estudo é muito válido. Você entendeu? Então é igual aquela coisa. A pessoa, tá, vamos supor que ela se converteu numa igreja hoje. Ela se converteu. Aí ela quer sair falando pra todo mundo que tá todo mundo errado. E não tá nada de errado disso, mas presta atenção. As pessoas vão se convencer? Não, porque as pessoas não convencem com o que a gente fala. As pessoas se convencem com o que a gente vê. Quando as pessoas veem a mudança da tua vida, é natural elas se convencerem. Elas se convencem pelas suas atitudes e não pelo que você fala. Então quando você tem a atitude de autoconfiança, quando você tem aquela atitude de autocuidado, quando você tem o teu tempo pra si, quando você tem aquele tempo pra você fazer o que você gosta, pra você se sentir bem, pra você ter equilíbrio emocional. Quando você tem equilíbrio emocional, gente, não tem como não ter uma vida realizada. Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!